Hoje está aqui conosco o candidato professor Alexandre Elias, do PSTU. Lembrando que a ordem das entrevistas foi feita por sorteio. Lembrando ainda que todos em reunião se comprometeram a não utilizar o espaço para ataques pessoais. São 8 minutos de entrevista e o tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Boa tarde aos telespectadores. Bom, o senhor sendo professor, isso quer dizer que a educação vai ser uma das prioridades do seu plano de governo, caso seja eleito? Exatamente, Érica. A educação em Macaé, assim como em todo o país, ela vem sofrendo um descaso muito grande. O que a gente percebe é que todos os candidatos dos patrões dizem que vão priorizar a educação para mudar a situação. Só que, no entanto, eles escondem que se comprometem com o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, não dizem que vão cumprir metas do Banco Mundial, nem não dizem que a educação está sendo sucateada com os cortes de verbas. Nossa proposta é a aplicação imediata de 30% nas verbas da educação, abertura de concurso público imediato para professores e funcionários, a merenda em Macaé foi privatizada, inclusive aqueles que lutam contra o descaso da educação, como eu e outros professores do Colégio Estadual Luiz Reed, estamos sendo perseguidos pela coordenadoria, pelo governo do Estado, pelo governo municipal, por termos lutado contra a entrega de 4 salas de aula da Escola Estadual Luiz Reed. Agora, candidato, o senhor é do PSTU e numa coligação com o PSOL, 2 partidos de esquerda e muito voltados para o trabalhador. Exatamente. Macaé tem um problema que a gente vem mostrando aí, que não é a falta de vaga para as pessoas, é a falta de qualificação dessas pessoas para ocuparem essas vagas. Então, muitas vezes, acaba tendo que importar a mão de obra. Há um projeto num possível governo de vocês de melhorar a situação, de mudar e deixar as pessoas da cidade prontas para ocuparem essas vagas? Exatamente. A gente propõe que o orçamento municipal, que é um grande orçamento da região, seja voltado para a qualificação da mão de obra também. No entanto, isso tem que ser decidido pela própria população, não pelos governos. A população tem que estar organizada para decidir onde vai aplicar. Escolas técnicas, em cursos profissionalizantes, mas isso vai depender da organização dos trabalhadores. Os trabalhadores em Macaé sentem essa falta. Por quê? Grandes incentivos são dados às empresas e os trabalhadores não têm esse incentivo. O orçamento é definido e dirigido somente para o enriquecimento de alguns poucos políticos. Bom, transporte. Um dos itens do plano de governo do senhor é de criar uma empresa pública de transporte coletivo. Como seria feito isso? Por quê? Pois é, Macaé sofre com negociatas feitas da Prefeitura com a Câmara dos Vereadores, que monopolizou o sistema de transporte na cidade. O que a gente percebe é que hoje os trabalhadores, os estudantes, a população sofre absurdamente com o descaso da população, do transporte municipal. A gente vê hoje que uma única empresa monopoliza a cidade e os ônibus passam lotados, os terminais vivem cheios e a gente não tem um serviço público de qualidade. Como uma concessão pública, a gente propõe a criação de uma empresa municipal de transporte que forneça passagens baratas a preço de custo, que respeite os direitos dos trabalhadores rodoviários e que faça concurso, inclusive, para isso. A população tem que estar, a concessão pública tem que estar a serviço da população e não a serviço de enriquecimento de uma única empresa ou de poucas empresas. De onde sairia o recurso desses projetos? Do próprio orçamento. A gente pode, inclusive, cortar a farra dos cargos comissionados que os últimos governos implantaram. Existem mais de 3 mil cargos comissionados que recebem quantias vultuosas e que hoje a gente sabe que esses cargos são completamente ineficientes e só servem para garantir uma máquina eleitoral que está a serviço da Prefeitura e do governo. A gente quer acabar com esses cargos comissionados, dirigir o orçamento para a população mais pobre, para os trabalhadores. Eles têm que mandar no orçamento conselhos populares, implantar conselhos populares, implantar que os movimentos sociais sejam independentes e que decidam sobre o orçamento. Bom, há uma pergunta que estamos fazendo a todos os candidatos sobre os royalties do petróleo, uma possível redução desse valor que é dispensado a Macaé, por exemplo. O que fazer para que a cidade sobreviva e se desenvolva sem os royalties? Pois é, Érica, os royalties eles são uma compensação, da indústria petrolífera à cidade. A gente acha que essa compensação não minimiza os impactos ambientais. A cidade de Macaé era uma antes, 30 anos atrás, e hoje ela está completamente degradada com a indústria petrolífera. E a gente sabe que esses royalties, inclusive incentivos municipais, são dados para empresas multinacionais. Ao invés de você distorce a questão do orçamento municipal, ou seja, você dá incentivo para empresas multinacionais e não dá incentivo para os pequenos empreendedores. Então a gente defende que os royalties sejam até aumentado o seu valor de repasse e que sejam dirigidos, inclusive esse orçamento que é muito grande de royalties, em torno de 40 milhões por mês, seja destinado à população. A população decida o que vai fazer com ele. Não pode ficar na Câmara dos Vereadores, não pode ficar na mão de poucos políticos. Ao contrário, a população tem que ir para as ruas e decidir o que vai fazer com os 40 milhões todo mês no cofre da Prefeitura. É isso que a gente defende, uma participação popular com esse dinheiro. Assim vai fazer um plano de obras públicas para que você possa modificar a cidade, para que você possa fazer a cidade de fato
ter qualidade de vida e que o trabalhador possa se sentir seguro, inclusive na cidade, tenha o seu emprego garantido. Agora, exatamente, o senhor falando sempre no plano participativo. Isso. Como levar isso para a população? A gente já vê experiências em algumas cidades do Brasil que vem dando certo. Mas como efetivamente levar a população para dentro da prefeitura, e claro, no sentido figurado da coisa, mas como levar a população para que ela participe efetivamente desse orçamento? Eu acho, Max, que é o contrário, assim, a prefeitura tem que ir ao encontro da população, né? Hoje a prefeitura fica encastelada naquele prédio e não sai, né? Exatamente, o governo tem que ir para as ruas, os movimentos sociais têm que ser impulsionados, não dirigidos por cima, né? Não é a prefeitura que vai dizer que é esse ou aquele movimento social que vai receber recursos, como hoje acontece, né? Várias instituições do movimento social são atreladas à prefeitura, a gente não quer isso, tem que ter independência política, inclusive para criticar a prefeitura no que tiver a ser criticado, certo? Então, para nós, o orçamento participativo, ele não é meramente participativo, ele é deliberativo. A população vai lá dizer o que quer fazer no seu bairro, na sua rua, vai deliberar nos seus fóruns, seja em conselhos populares. Eu sou do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, coordenador licenciado. Então, o sindicato vai dizer, por exemplo, no caso da educação, o que vai fazer com o dinheiro dos royalties, junto com a comunidade escolar, junto com os estudantes, com os pais, ou seja, a comunidade vai participar do orçamento, vai estar ali dentro e dirigir, não, tem que fazer isso, aquilo, outro, e não fazer obras de fachada, obras eleitoreiras, como a gente vê hoje na cidade. O setor de saúde, que costuma preocupar muito as prefeituras aí, um desafio para os prefeitos. O que fazer para melhorar a saúde? Há planos de construção de postos de saúde ou novos hospitais para Macaé? Pois é, Érica, eu inclusive não tenho plano de saúde, eu uso a saúde pública, eu acho um absurdo a saúde pública de Macaé, com o orçamento que Macaé tem. Eu fui fazer uma consulta em março, eu tinha uma consulta para quase 3 meses depois, então não dá para ter saúde do jeito que está. O que a gente percebe hoje? Ela é dirigida politicamente, né? O orçamento que é grande da prefeitura, ele dirige a saúde pública, que não é pública, ela é quase privada em Macaé, para poucos casos, como o Hospital Público Municipal, por exemplo, que leva grande parte dos recursos e não tem convênio com o SUS, né? A gente quer um plano de obras públicas para construir postos de saúde, unidades de saúde nos bairros. Hoje o que a gente vê é que existem vários postos de saúde, unidades de saúde, que são casas alugadas, servindo de postos de saúde, ou seja, para favorecimento político dos aliados da prefeitura. A gente quer acabar com isso, quer um plano de construção de obras públicas. O orçamento vai estar a serviço disso, construir escolas, hospitais, praças, espaços públicos por toda a cidade, para que possa realmente romper com esse círculo vicioso que amarra, inclusive, os cidadãos, os eleitores, os trabalhadores a essa política local. Investir na educação ajuda a diminuir a violência? Só assim. A violência, para nós, ela não é um problema de mais armamento, ela é um problema social. Para nós, a violência ela tem que estar com política pública intensa. Esse é o principal problema de Macaé. A política pública ela existe hoje para beneficiar um pequeno número da elite macaense que se beneficia de quase todo o orçamento. Para nós, a violência, inclusive alguns candidatos vieram aqui em outras entrevistas, dizendo que tem que fazer parceria, que tem que chamar a polícia militar. Nós dizemos que não. Não queremos a polícia militar do Caveirão, a polícia militar do BOP em Macaé. Ao contrário, porque essa polícia militar é uma das mais assassinas do Brasil. Nós não queremos uma Força Nacional, por exemplo, do governo federal. Tem que investir na educação. Tem que investir em educação, porque só assim que muda. Senão a Força Nacional vai, inclusive, mandar os pobres para o tráfico. Tá ótimo, seu tempo acabou. E a gente conversou aqui com o professor Alexandre Elias, que é candidato do PSTU. Obrigada pela participação. Obrigado. E amanhã o entrevistado é o candidato doutor Aloísio Santos Júnior, do Partido Verde. A gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã, meio-dia.